Olá pessoal, prazer grande estar aqui com você, meu nome é Cosme Sérgio. Vamos agora comentar a prova de contabilidade geral do concurso do Bacen para o cargo de técnico. Beleza? Eu não sei se a prova que você tem nas mãos é a mesma prova que eu tenho na mesma ordem. Então eu recebi a prova em determinada ordem, eu vou lendo na ordem original, na questão original. Na hora que eu estiver lendo, se você não tiver com a prova exatamente com a mesma numeração, procure identificar a questão para você se situar. Beleza? Lembrando, esse é um comentário, é um gabarito extraoficial. O meu comentário com relação à prova, algumas questões tranquilas, mas uns 5 ou 6 itens, assim, na minha opinião, para um concurso de nível médio, foram itens difíceis, né? Então, muitas vezes, quando o CESP coloca noções de contabilidade, a gente que já dá aula bastante, a gente já sabe que geralmente o CESP não cobra só noções. Então, você, inclusive, especial nessa matéria de contabilidade geral, fique atento, né, para você não cair nesse peguinho do CESP, que é só saber pequenas noções. Porque não foi isso que caiu aqui na prova do CESP. Beleza? Vamos para a nossa primeira questão. Na minha prova é a questão 61. Com relação aos objetivos apropriados para a contabilidade quanto à utilidade da informação contábil, existem divergências de percepções entre administradores e auditores. O item está correto? O administrador, ele faz uma análise dos demonstrativos contábeis justamente para orientar suas decisões de investimento, decisões de financiamento. Já o auditor, ele faz a confirmação dos registros e fatos contábeis para efeito de auditoria, para efeito de controle. Então, existem divergências de percepções? Existem. Claro que também existem percepções iguais. Mas como ele não está falando que só existem divergências de percepções, então o item está correto. Por quê? Porque o administrador e o auditor fazem uma análise da contabilidade sob pontos de vistas diferentes. Então o item está correto. Vamos para a questão 62, aqui na minha lista. O livro de apuração do lucro real é um livro contábil auxiliar, no qual os fatos contábeis são registrados por tipo de conta. O item está errado. O LALUR, que é o livro onde você faz a apuração do lucro real, ele não é um livro, né, vamos dizer assim, contábil. Ele é um livro fiscal. Ele não é considerado um livro contábil. Quando a questão fala que ele é um livro contábil, o item fica errado. O LALUR é um livro que a gente considera como um livro fiscal. Não é um livro como o livro diário, como o livro razão, que são livros contábeis. Então, na minha numeração, questão 62, o item está errado. Vamos para a questão 63. Em função dos registros contábeis efetuados no encerramento do exercício, as contas de despesas não operacionais e o custo das mercadorias vendidas iniciam o exercício financeiro com os saldos devedores iguais aos saldos credores. O item está correto. Na apuração, no final do exercício, você faz a apuração do resultado do exercício. Aquela conta provisória ARE, onde você zera os saldos das contas. Quando você zera os saldos das contas, você começa com o saldo zerado. Significa dizer que tanto os saldos devedores quanto os saldos credores estarão, de fato, zerados quando você começa o exercício financeiro. Então você começa o exercício financeiro com o CMV zerado, você começa o exercício financeiro, né, com a despesa não operacional também zerado. Ou seja, saldo devedor igual a saldo credor, tanto para despesa não operacional quanto para custo das mercadorias vendidas, os saldos no começo estarão zerados. Eles vão ser iguais? Sim, saldo devedor igual a saldo credor. Então, 63, na minha opinião, o item está correto. Vamos para a questão 64, aqui na minha ordem. Computa-se os aumentos e as diminuições de saldos das contas de natureza devedora que tenham sofrido movimentações durante o exercício social, tem-se a variação do ativo no período. O item está errado, na minha opinião. Professor, mas o ativo não tem contas de natureza devedora? É, só que no ativo
Não tem conta só de natureza devedora. Aí é que está a jogada. Porque você também tem as contas redutoras, as contas retificadoras. E as contas retificadoras têm a sua natureza credora. Então, quando ele fala, né, que as contas de aumento e diminuição de saldo de natureza devedora têm-se a variação no ativo do período, significa dizer que ele excluiu as contas retificadoras, porque as contas retificadoras, que também são contas do ativo, são contas que têm natureza credora. Então, a questão 64, na minha opinião, o item está errado. Vamos para a questão 65, acompanhe na sua folha, se você não tiver a mesma numeração. O lançamento contábil de compra das próprias ações de uma sociedade anônima, com redução do capital social, confere um débito na conta representativa do capital social, sem alteração do valor nominal das ações remanescentes. O item está errado. Professor, por que o item está errado? Porque quando uma empresa compra suas próprias ações, o que a gente vai chamar de ações em tesouraria, você não tem redução do capital social. Você tem uma conta redutora do patrimônio líquido, não do capital social. Capital social não vai entrar nesse lançamento. Professor, baseado em que você está afirmando isso para a gente? Artigo 182, parágrafo 5º da Lei 6.404 de 1976. Ações em tesouraria, compra-se as próprias ações da empresa, mas não há redução no capital social. Questão 65, o item está errado. Bom, a questão 66, 67 e 68 são baseadas, né, neste balancete de verificação. Eu não vou escrever o balanço patrimonial nem o DRE aqui, mas eu vou classificar as contas com você. Interessante que nessa classificação de contas que a gente vai ter aqui, vai ter um itemzinho duvidoso. Uma conta que poderia ser tanto despesa quanto uma conta do passivo circulante. Ou seja, uma conta que poderia ser tanto patrimonial quanto conta de resultado. Mas mesmo que haja essa divergência e o balanço patrimonial feche ou não, vou comentar isso também, isso não vai alterar o resultado e o gabarito das três questões que vem em sequência ao balancete de verificação. Então acompanhe comigo aqui, ó. Essa primeira conta que pode ter a questão da divergência. Para alguns é passivo circulante, para outros é uma despesa. Em geral, provisão para imposto de renda é uma despesa. Só que tem um detalhe, quando a provisão é reconhecida e não foi paga ainda, ela passa pelo passivo. Então o nome que ele deu aqui também nem poderia ser passivo circulante. Tudo bem? Então olha só, isso está no artigo 187, inciso 5º, a classificação da despesa, provisão para imposto de renda. Então, na classificação que eu vou fazer agora, pode ser para alguns passivo circulante, pode ser despesa. Mas as três questões que vêm após não terão o seu resultado alterado por causa disso. Tudo bem? Então, olha só. Provisão de imposto de renda, dependendo da ótica. Pode ser passivo circulante, pode ser despesa. Depreciação acumulada de veículos, redutora do ativo não circulante, é uma conta patrimonial. Despesas administrativas, despesa, conta de resultado. Contribuição social sobre o lucro, é uma despesa, uma conta do DRE, é uma conta de resultado. Despesa de equivalência patrimonial, despesa, DRE, conta de resultado. Estoque de mercadorias para revenda, é o estoque final, não cita outro. Ativo circulante, é uma conta patrimonial. Prejuízos acumulados, redutora do PL, significa dizer que é uma conta patrimonial. Comissões de vendedores, despesa, DRE, conta de resultado. Salários e encargos sociais, significa dizer a pagar, é um reconhecimento. Passivo, circulante, conta patrimonial. Veículos, ativo não circulante, imobilizado, conta patrimonial. Banco, conta movimento, conta patrimonial, ativo circulante. Clientes, direito, ativo circulante, conta patrimonial. Despesas tributárias, despesa, conta de resultado.
Impostos e contribuições sociais a recolher. Se a recolher, passa pelo passivo. Passivo circulante. Significa dizer que é uma conta patrimonial. Investimentos em coligadas. Ativo não circulante. Investimento. Conta patrimonial. Direitos autorais. Ativo não circulante. Intangível. Conta patrimonial. Fornecedores. Obrigações. PC. Passivo circulante. Conta patrimonial. Despesas de aluguéis. Despesa. Conta de resultado. Capital social. PL. Conta patrimonial. Impostos incidentes sobre vendas. É uma dedução da receita bruta de vendas. Conta de resultado. Conta de resultado. Que vale uma despesa. Despesa de salários, despesa, conta de resultado. Custo das mercadorias vendidas é a baixa do estoque, DRE, despesa, conta de resultado. Receita de vendas é receita bruta de vendas, é uma receita, conta de resultado. Veja, no balancete, questão 66, na minha sequência, a quantidade de contas patrimoniais é maior que as contas de resultado. O item está certo. Se eu considerar provisão para imposto de renda uma despesa, eu vou ter 13 contas patrimoniais, 10 contas de resultado. Perfeito. Se eu considerar provisão para imposto de renda como um passivo circulante, eu tenho 12 contas patrimoniais, 11 de resultado. Essa divergência não altera o gabarito. Qualquer um dos dois casos, questão 66, o item está certo. Questão 67. A empresa em questão é contribuinte do ISS e do ICMS. O item está correto. Como é que eu sei que o item está correto? Porque é uma empresa comercial. E sendo uma empresa comercial, ele fala aqui, ó, impostos incidentes sobre vendas. Imposto incidente sobre venda, ISS, no caso de serviço. ICMS, no caso de mercadoria. Ele falou que pode ser um ou outro. Se tem um imposto que é uma dedução da receita bruta de vendas, significa dizer que é uma empresa comercial ou uma empresa de serviço. Vende mercadoria ou vende serviço. Então o item 67 está correto. 68. Legal isso aqui. Antes de fazer 68, um detalhe interessante. Como eu falei para vocês anteriormente, eu não vou fechar a balança patrimonial aqui por uma questão de tempo e por uma questão de espaço. Se você considerar a provisão para imposto de renda como despesa, tu vai fechar o balanço patrimonial. O lado do ativo vai ser 1.900, o lado do passivo todo vai ser 1.900. Se tu considerar, né, a provisão para imposto de renda como um passivo circulante, o balanço patrimonial não vai bater. O balanço patrimonial não vai bater. Isso altera o resultado? Não. Olha só a questão 68. De acordo com os critérios de avaliação do ativo e do passivo, é correto afirmar que o patrimônio líquido é superior ao ativo circulante? O item está errado. Se você considerar provisão para imposto de renda como uma despesa, você vai ter um PL de 800 e um ativo circulante de 900. O ativo circulante 900 é maior que o PL 800. Tudo bem? O patrimônio líquido não é superior ao ativo circulante. Nessa ótica, ele é inferior. Se você considerar a provisão para imposto de renda como um passivo circulante, diminui o resultado. Significa dizer que o seu PL vai ter um valor que vai ser igual ao ativo circulante. Então, se a provisão para imposto de renda for um passivo circulante, o seu resultado vai aumentar. Então, o seu PL vai ser 900, o seu ativo circulante vai ser 900. Nessa outra ótica, os dois vão ser iguais. Se os dois serão iguais, significa dizer que o patrimônio líquido não é superior ao ativo circulante. Nessa outra ótica, é igual.
Então o item, de qualquer forma, está errado. Lembrando mais uma vez, mesmo que você considere provisão para imposto de renda como uma despesa ou aquela reconhecida e não paga passivo circulante, não altera o gabarito das três questões, a 67, a 66 e a 68. Beleza? Vamos aqui para a questão 69. Questão 69. A reserva legal não deverá ser constituída no exercício X12, que é nesse caso aí. O item está errado. A reserva legal vai ser constituída sim. Professor, baseado em que você está afirmando que tem reserva legal? Baseado no lucro. Tanto considerando a provisão como uma despesa como um passivo circulante, você vai ter lucro líquido. E 5% do lucro líquido deve ser retirado para constituir a reserva legal. E a reserva legal vai ser até 20% do valor do capital social. Então, no meu caso, em primeiro momento, eu considerei a provisão para imposto de renda como uma despesa. Significa dizer que o lucro líquido vai dar R$200. 5% do lucro líquido, que seria 10, iria constituir a reserva legal. Se a provisão para imposto de renda fosse considerada como passivo circulante, significa dizer que o lucro líquido aqui ia ser maior. Se o lucro líquido, por exemplo, fosse de 300, também ia ter reserva legal, que seria 5%. Então a questão 69, o item está errado. Vamos agora para a questão de número 70. Acompanhe comigo aqui, ó. Em relação a demonstrações contábeis e seus grupos componentes e avaliação de investimentos, julgue os próximos itens. Na minha ordem, questão 70. Os métodos direto e indireto diferem na forma de apresentação do fluxo de caixa operacional, mas são semelhantes na apresentação do fluxo de financiamento. O item está correto. Tanto o método direto quanto o método indireto, no que diz respeito a financiamento, eles são semelhantes. Tudo bem? O que vai diferir o método direto e o método indireto vai ser o fluxo operacional. Então, o que difere é o fluxo operacional. Financiamento e investimento, eles vão ser iguais. O fluxo operacional que vai ser diferente. Se ele fala do fluxo de financiamento, financiamento e investimento vai ser igual. Então, a questão 70, o item está correto. Vamos para a questão 71. A demonstração do valor adicionado permite evidenciar a riqueza criada pela empresa e a distribuição à sociedade e ao Estado, excluindo o valor adicionado produzido por terceiros e transferido à entidade. O item está errado, porque a DVA, a demonstração do valor adicionado, ela considera o valor que é oriundo de terceiros. A riqueza produzida de terceiros que de alguma forma é repassada à organização. Então a palavra excluído, o valor adicionado produzido por terceiros, deixou o item errado. O correto seria incluindo o valor adicionado produzido por terceiros. Então questão 71, o item está errado. Vamos para a questão 72. O registro inicial de um investimento relevante em coligada deve ser reconhecido pelo método da equivalência patrimonial e seu valor contábil sofrerá variação em função do percentual de participação do investidor nos lucros e prejuízos gerados pela investida. O item está errado, porque não existe mais, contabilmente falando, a relevância sobre o investimento. Significa dizer que o registro inicial de um investimento que ele fala aqui, ele vai ser reconhecido pelo valor original, não pela relevância, tudo bem? Vai ser reconhecido pelo valor original. Não existe mais registro de investimento, né, relevante em coligada, e sim registro inicial pelo valor original. Questão 72, o item está errado. Vamos para a questão 73, na minha ordem. Do total do capital subscrito na constituição de uma sociedade, pelo menos 5% devem ser integralizados em dinheiro e o restante em bens que possam ser avaliados em dinheiro. O item está errado, porque tem que ser constituído pelo menos 10% em dinheiro. Professor, 10% em dinheiro é... Quem me garante isso, professor? A Lei 6.404 de 1976, no artigo 80, inciso 2. Mínimo 10% em dinheiro, não é 5%. Então a questão 73, o item está errado.
Vamos para a questão 74. No balanço patrimonial de uma empresa constituída no exercício de 2012, as aplicações de recursos em gastos pré-operacionais são classificadas no ativo não circulante? O item está errado. Antigamente existia o ativo permanente diferido. Não existe mais. Gastos pré-operacionais era diferido. Não existe mais. Classificação antiga. Hoje é ativo não circulante. Investimento imobilizado, intangível, ou o ativo, né, realizável a longo prazo. Então, hoje, um gasto pré-operacional não é classificado no ativo não circulante. É uma despesa. Conta de resultado. Despesa. Conta de resultado. 74, o item está errado. Vamos para a questão 75. No balanço patrimonial, a conta de ajuste de avaliação patrimonial terá saldo devedor ou credor e constituirá o patrimônio líquido. O item está correto. Os ajustes patrimoniais, a maior ou a menor, até o encerramento do exercício. Ajuste de avaliação patrimonial realmente é uma conta patrimonial e faz parte do patrimônio líquido. 75, o item está correto. No que diz respeito a critérios de avaliação de estoques, depreciações, provisões e operações de empresas comerciais, julgue os seguintes itens. No inventário periódico e no permanente, o método PEPS, primeiro entrar, primeiro a sair, permite avaliar os estoques de uma empresa comercial em valores próximos aos dos preços correntes de mercado. Até aí tudo bem. Tanto, né, no período inflacionário quanto no período deflacionário, os valores relativos a PEPs estão próximos aos preços correntes, estabelecidos pelo método da média ponderada. Aí o item ficou errado. Porque o PEPs é aquele critério de avaliação onde a gente baixa primeiro o que a gente comprou primeiro. E os valores, né, vão sendo atualizados à medida que vão entrando. Você não faz média ponderada nele. Você trabalha com aquilo que entrou primeiro e aquilo que saiu primeiro. Média ponderada é outro critério. Então a questão estava indo bem. Quando ele fala estabelecidos do método da média ponderada, aí o item 76 ficou errado. Não se faz média ponderada, que é média com pesos, na avaliação do critério PEPs. Beleza? Questão 76, o item está errado. Vamos para a questão de número 77. Para se apurar a receita líquida em operações com mercadorias de uma empresa comercial, o valor do imposto sobre produtos industrializados é desconsiderado das deduções da receita bruta de vendas? O item está correto. Porque numa empresa comercial, quando eu compro de uma indústria e tem IPI, o IPI está na nota e ele é considerado para mim como um custo de estoque. Eu não vou abater o IPI da receita bruta de vendas. O IPI só vai ser abatido se fosse uma indústria. E aqui no caso é uma empresa comercial. Só a indústria que vai incluir, né, de fato o IPI para você fazer abatimento no DRE. Então 77, o item está certo. Imposto sobre produtos industrializados. Uma empresa comercial compra da indústria, ele é um custo de estoque. Você pega o custo de estoque e adiciona o valor do IPI. 77, o item está correto. IPI é um imposto por fora. Beleza? Vamos para a questão 78. Na compra de mercadorias para revenda, comprou para revender, de uma empresa comercial, é debitada a conta ICMS a recuperar? O item está certo. A conta ICMS a recuperar é uma conta do ativo circulante. Se eu comprei alguma coisa por R$1.000 e tinha 10% de ICMS, era R$1.000, tinha 10%. 900 vai para o estoque, 100 é ICMS a recuperar. Até porque o ICMS é um imposto parte recuperável e ele é um imposto por dentro. Está embutido no preço do produto. Paguei 1.000, é 10% de ICMS. Qual que é o meu lançamento lá? Ó, eu tenho um débito na conta estoque de 900 e um débito na conta ICMS a recuperar, porque ele é um ativo circulante e ele é um direito. Isso no momento que eu realizo a compra. Então o item está certíssimo. Lembrando que esse valor que eu tenho de ICMS a recuperar vai ser abatido do ICMS sobre vendas. Vai ter um abatimento. E esse valor, que é parte do ICMS, ele vai ser recuperado. Por isso que se diz que parte do ICMS é recuperável. Então 78, o item está correto. Questão 79. A provisão para devedores duvidosos é uma conta retificadora do ativo circulante, constituída com base no princípio da prudência. O item está correto.
A gente provisiona um valor médio que poderia ser um prejuízo, para ter valores atualizados. Imagine que a gente vende sempre com cheque pré-datado e tem um percentual médio de 10% de cheque que volta. Você provisiona isso, de acordo com o princípio da prudência, perfeitamente. Só tem um pequeno problema. Lá no edital do concurso do Bacen, foi solicitado princípios contábeis? Não foi, né? Isso pode caber recurso, porque isso não foi cobrado no edital. Foi cobrado na prova, mas não estava previsto no edital. Então, o aluno que não estudou isso vai se sentir prejudicado. Cabe recurso por causa disso, mas o item está correto. E, finalmente, vamos para a questão 80. A perda registrada em função de frete pago na compra de mercadoria devolvida representa despesa operacional do período considerado. O item está certo. Foi um transporte. Foi uma perda? Realmente é uma despesa. Tudo bem? Claro que não ficou claro na questão. É despesa de quem? De quem vendeu? É despesa de quem? De quem transportou? Também é uma questão meio duvidosa, questão típica do CESP. De qualquer forma, é uma perda. Se é uma perda, não é um ganho, significa dizer que é uma despesa. Mesmo a compra sendo devolvida, se eu tiver essa despesa com transporte, isso representa uma despesa. Se é uma despesa, vai entrar lá no meu resultado. Então, a questão 80, o item está certo. Você que fez prova e você que está estudando até passar, vai uma dica interessante. Prova de contabilidade. Estão cobrando muita teoria. É bom saber classificar conta, é bom saber o que é conta de resultado, é bom saber classificar conta patrimonial, tudo isso é muito lindo, tudo muito maravilhoso. Mas você que está estudando para concurso e tem contabilidade, olhe o trecho da Lei 6.404/76. Entre no site da Presidência da República, baixe a lei atualizada e toda vez que você estiver estudando um assunto, olhe também a lei, para ver o que a lei fala do assunto. Porque você percebe que nessa prova, nesses 20 itens, praticamente, 3 tem conta no meio. Talvez nem isso. Né? 2 tem conta no meio. 3, vamos colocar 3. Não, a 67 não tem conta, né? 66 e 68 tem conta. 69 também. Eu teria que fechar o balanço patrimonial. Mas os outros 17 itens, praticamente, são itens teóricos. Então você que está estudando contabilidade, não basta conhecer, classificar conta e conhecer demonstrativo. Você precisa também estudar a lei seca. Dica importante para você que está estudando até passar. Beleza? Sucesso para você, um abraço. Você que tem Facebook, você pode me adicionar, procura lá Professor Cosme Sérgio, a gente dá dica, a gente divulga as nossas aulas, a gente divulga os nossos cursos. Professor Cosme Sérgio no Facebook, um abraço especial para você, sucesso para você.